submundo perde o prefixo e passa a ser apenas mundo, um mundo de complexidades, vulnerabilidades e sonhos. São os mundos do cinema de Carim Agnews, um cineasta de Fortaleza que abriu o próprio caminho no mundo da sétima arte, com um olhar atento para a dor e a delícia de se viver num universo cruel, mas com esperança. Com os filmes que dirigiu ou escreveu, já foi longe, ganhou prêmios no Festival de Havana e Chicago, além do reconhecimento nacional em festivais importantes como o do Rio. Recentemente, o cineasta voltou às lentes para uma outra mídia, a TV. Ele dirige a série Alice, exibida pela HBO, e conta a história de descobertas de uma jovem que sai de Tocantins rumo a São Paulo. Carim Agnews está em Fortaleza para orientar trabalhos de conclusão dos alunos do curso de extensão em audiovisual da Vila das Artes, da Prefeitura. Ele é o nosso convidado de hoje aqui do Viva Fortaleza. E para bater esse papo com Carim, eu convidei os nossos comentaristas de cinema, Daniel Herculano e Camila Vieira. Obrigada, Carim, pela presença aqui no Viva Fortaleza. Imagina. Garotos, vocês são sempre bem-vindos aqui. Bom, primeiro eu queria começar falando do seu projeto mais recente, né, que é o Alice. Por que você aceitou fazer Alice? Eu aceitei porque eu tinha acabado de sair de um longa-metragem e aí eu fiquei muito curioso, porque eu acho que no Brasil a televisão tem um papel tão importante, assim, né? O número de aparelhos de televisão que tem no país é um negócio descomunal, assim, e aí eu achei que eu tinha vontade, talvez, de experimentar, de fazer TV, assim, como é que era fazer uma coisa que era tão vista e tão importante para o Brasil. E aí foi muito disso que eu aceitei o convite de fazer a série e muito também com a vontade de filmar mais, assim, né? No longa-metragem a gente passa muito tempo para fazer um filme. E aí eu imaginei que a série seria uma oportunidade bacana, assim, de exercitar realmente a coisa de estar no set, de estar filmando, de estar contando história. Então foi muito nesse sentido que... E Carim, assim, pelos seus filmes, e a Alice eu acho que também acaba tendo um pouco disso, assim, você sempre revela grandes nomes, assim, da atuação, né? Você tem o Lázaro Ramos, teve no Céu de Sueli, a Ermila. E no Alice, eu queria saber como é que você faz esse processo de escolha dos atores, né? Como é que você trabalha isso? É um processo, na realidade, acho que se a gente olhar para os trabalhos, assim, tem de fato uma mistura, assim, entre protagonistas que são desconhecidos, mas eu gosto sempre de misturar atores desconhecidos ou com pouca experiência no cinema e tal, com atores mais conhecidos, assim, né? Então todos os trabalhos, sei lá, no Madame Satã tinha o Ricardo Blah, Renata Sorra e Emiliano Queiroz junto com Lázaro, a Marcela Cartacho no Céu de Sueli. Na verdade, talvez é o filme que tenha menos atores conhecidos e no Alice tem uma mistura, assim. E a escolha desses desconhecidos, assim, para mim, é feita de uma maneira muito normal, assim, né? Eu faço muito teste de elenco. Eu acho que no Alice a gente deve ter feito mais de 1000 testes, assim, para chegar na Andréia. E aí eu acho que tem uma coisa que é o imponderável, assim, né? Você vai fazendo teste. Eu acho que no caso da televisão tem uma coisa que é importantíssima, que é você pode improvisar menos, de fato, você tem menos tempo para improvisar, no cinema você tem mais tempo para improvisar, então isso já define um tipo de ator. E aí eu acho que no final das contas é o tal do encantamento, assim, né? Você vai fazendo teste, você vai selecionando ali um tipo de ator que você acha que é bom para o papel, que vai conseguir fazer o filme, ou, enfim, o trabalho de uma maneira bacana, e como é que você se encanta e que magia que essas pessoas têm. Eu acho que no final das contas passa sempre pela questão da magia. A assim. questão do orçamento, né? Que você vem de um cinema independente, né? Que é super difícil de conseguir grana e tudo para poder filmar. E você tem 1 milhão, mais ou menos, de orçamento por episódio de Alice. Como é que você coloca isso, assim? Administra isso? Eu na realidade, pro contexto brasileiro, infelizmente ou infelizmente e tal, é muito difícil você fazer um filme com 1 milhão, né? Acho que não acho que é impossível, mas a gente vê muito pouco isso acontecer. O que eu acho que é diferente da série é que esse 1 milhão já está garantido, assim. A diferença eu acho que ele já está garantido na largada. Então você não fica com aquele medo de estar fazendo um negócio que você não sabe se você vai conseguir terminar, se você vai conseguir o orçamento para finalizar e para lançar. Então eu acho que de alguma maneira é muito estimulante você poder começar a fazer um projeto que você sabe que vai ter começo, meio e fim. E o que eu acho bacana também da TV, especificamente dessa série, para a HBO e tal, que eu acho que é muito importante, que ela foi meio feita como cinema. Então você pensa bem, um filme tem 1h30 e geralmente um filme de 1h30 ele é feito em 5 semanas, 6 semanas. A gente fez um programa, cada programa tem 50, 45 minutos, e a gente filmou em 2 semanas. Então tem uma coisa também que eu acho que ajuda nesse sentido, ter feito TV e ter feito esse tipo de TV, assim, que quando você vai para o cinema,
você consegue fazer mais rápido. E aí eu acho que você consegue fazer mais barato também. Agora, assim, tanto no cinema quanto na minissérie agora, Alice, o que eu acho interessante é como você filma a relação dos personagens com os espaços, né? Principalmente com a cidade. No caso do Céu de Sueli com Iguatu, né? E no caso do Alice com São Paulo. Como é que se dá isso? O que é que te interessa mais nessa relação dos personagens com a cidade, com o espaço onde eles estão? Eu acho que cada filme se dá de uma maneira diferente, assim. Me interessa muito a relação entre centro e periferia, isso é uma coisa que para mim me interessa na vida, assim, quer dizer, como é que é você nascer em Fortaleza e você querer morar em outro lugar, ou você nascer em São Paulo e você querer morar em Tóquio, ou se você nasce num lugar maior e quer morar num lugar menor. Então essa relação é uma relação que me interessa enquanto um começo de ideia para personagem sempre, assim, né, que tem gente que fala que todo filme ou é a história de alguém que chega num lugar ou de alguém que vai embora de um lugar, assim, né, no sentido metafórico, claro. Então, acho que isso, para mim, a questão do êxodo para a cidade é super importante. E no caso do Céu de Sueli, eu acho que é bem diferente do caso do Alice, assim, apesar da cidade ser um elemento que gera o desejo do personagem, assim, né, que impulsiona o desejo do personagem. No caso do Alice, eu acho que tem uma coisa de uma crônica de uma garota que está indo para uma grande metrópole, assim, que está descobrindo essa metrópole e que está mergulhando, e que tem aventuras nesse lugar e desventuras, assim. E no caso do Céu de Sueli, eu acho que é uma garota que já passou por ali. Porque eu fico me lembrando muito, quando eu fiz a pesquisa para o Céu de Sueli, tinha uma coisa muito, muito curiosa, que você fica pensando que o cearense vai embora, né? Na verdade, o cearense vai embora, ele volta, ele vai embora de novo, ele volta de novo, assim, quando você vai para o sertão, muita gente já morou em São Paulo, entendeu? Ou já morou, já voltou, já morou 5 vezes em São Paulo e já voltou. Então o Céu de Sueli tenta falar da questão da cidade de uma outra maneira, que é uma menina que foi para a cidade grande, que já voltou, e a maneira como eu tentei terminar o filme é muito nesse sentido, assim, de que ela vai para Porto Alegre, mas Porto Alegre, para mim, é quase uma pós-cidade, é um porto com alguma possibilidade de alegria, assim. Então, eu acho que mais do que a questão da cidade, assim, é a questão de como que os personagens se deslocam e se desespacializam, assim, né? Como é que você sai de um lugar para ir para outro, que desejo é esse? Nesse sentido, que você falou, ela vai para Porto Alegre e tal, como talvez um fim do caminho, uma coisa melhor. Mas será que ela não poderia encontrar com a Alice em São Paulo? Poderia, é engraçado pensar nesses encontros impossíveis, né? Mas acho que seria bem engraçado. Já que o cearense vai e volta, como você falou. Eu acho que seria engraçado, né? Porque a Hermila cearense iria guiar a Tocantinense em São Paulo, porque eu acho que a Hermila deve ter conhecido São Paulo muito mais do que a Alice, assim.